Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui no segundo Grandes Encontros. Hoje a gente vai discutir os desafios para a mulher norte-riograndense no cenário próximo. Não é isso, Regina? Com certeza, né? E assim, a gente tem a grata satisfação, né, hoje de estar aqui com a Ildete, né? Ildete, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, do nosso município natal, nossa capital. Ildete é especialista em sexualidade humana, militante dos movimentos feministas, integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, presidente do Conselho, né, já bem atuante, com certeza vai renovar esse mandato, com certeza, que as mulheres do município precisam da continuidade do seu trabalho. E assim, o Ildete tem um ponto focal também, né, no Comitê Estadual de Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, né, Ildete, e integrante do Fórum Estadual da Criança e do Adolescente. Então vai ser um papo rico, em grande experiência. Tenho certeza que todos aqueles que vão nos acompanhar terão o prazer de um grande aprendizado aqui com a Ildete. Ildete, o nosso estado, muitas vezes a gente percebe que, de certa forma, tenta maquiar, né, um trabalho que deveria ser um trabalho real, um trabalho positivo, com retornos, né, efetivos, né, concretos, mas que na realidade deixa aquela maquiagem, né? Eu queria que você pudesse, assim, de uma forma bem à vontade, né, de nos dizer, tipo, o que é que efetivamente, o que é que nós temos hoje para a proteção da mulher no estado do Rio Grande do Norte. Natal, as cidades, né, vizinhas, me parece que tem uma delegacia ou duas em Mossoró. Eu queria que você passasse aí, fizesse esse raio-x. Então, nós vivemos, ser mulher no Brasil já é complicado. E ser mulher no Rio Grande do Norte, com a situação atual que vivemos, se torna muito mais complicado. Hoje, as mulheres estão realmente desprotegidas com relação à violência, a todas as formas de violência. Porque, na verdade, nós não temos equipamentos sociais que venham a atender as demandas das mulheres. Nós hoje temos uma única casa-abrigo localizada no município de Natal. Essa casa-abrigo, ela não tem o compromisso, a responsabilidade de receber mulheres de outros municípios. Sim. E a gente sabe da carência do atendimento nos municípios restantes do estado, né? Temos um centro de referência que atende às demandas das mulheres, inclusive na questão mesmo de encaminhar para as redes, né, de proteção às mulheres. Isso em Natal. Em Natal. E assim, e temos também a SEMU, né, a Secretaria da Mulher, que foi implantada com muito sacrifício, né. No início do governo de Carlos Eduardo existiu a possibilidade de fechamento dessa secretaria. Sim. E nós do Conselho fizemos um movimento em retorno dessa, porque vê necessidade, sabe da necessidade que as mulheres potiguares e as mulheres de todo o estado sentem, né? A violência cresceu 34% nesses últimos 4 anos, né? Nós sabemos que as mulheres negras são maiores vítimas. Sim. Dessas violências e assim, não só mulheres negras, as mulheres indígenas, as crianças, as mulheres quilombolas, né, as quilombolas, catadoras de coco, as marisqueiras, todas. Então a violência se tornou naturalizada a forma como nós vemos, né, o papel do homem e da mulher, o machismo. Então, o machismo é o grande fator da violência. Sim. Porque lhe dá uma relação de poder muito forte. E aí o homem começa a ver a mulher como objeto seu, né? Nas suas demandas, na sua profissão, na sua vida familiar, enfim. E é tipo assim, passa da mãe, que é dependente da mãe. Sim. E depois passa para a mulher e se torna também independente e se vendo dono dessa criatura, né? Então, daí vem todas as formas de... A violência doméstica, ela é uma violência familiar, mas que atinge
o seu entorno, atinja toda a sociedade, não Sim. só a família. Porque quando a mulher é violentada, toda a família é violentada Sim. também, né? Então, mas isso perpassa para a sociedade. E muitas vezes isso é naturalizado pela justiça, naturalizado pela gestão. Eu acredito que falta muita vontade política para que as políticas públicas para as mulheres realmente sejam efetivadas. Sim. Falta muito ainda para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é viver com segurança, que é viver em paz, que é ter direito à educação, à saúde, à segurança. As mulheres não têm esse direito. Muitas delas são proibidas de estudar pelo próprio companheiro. Sim. Então isso tem que ser revisto. É por isso que eu digo sempre, é preciso que haja formação política para as mulheres. Mulheres de comunidade, mulheres daqueles municípios mais distantes, certo? É preciso que elas conheçam seus direitos realmente e saibam até onde chega a violência. Porque assim, o Fórum de Mulheres ela faz uma campanha todo ano nos trens urbanos. Sim. Levando, Maravilhosa. levando para as mulheres conhecimento sobre as várias formas de violência. E em dado momento, falando da violência psicológica, ela disse, mas isso é violência? Eu nunca pensei, então eu sou violentada toda hora em casa. Quer dizer, é preciso conhecimento dos direitos para que elas possam realmente procurar as instâncias que possam estar protegendo e possam estar ajudando. E aproveitando, né, que você está falando sobre as políticas, eu queria saber como é que está a atuação do Conselho da Mulher hoje em dia. Como é que vocês estão de estrutura, como é que vocês estão conseguindo se organizar? Então, nós estamos nos organizando, né, Netinho? É isso. Na verdade, meu primeiro momento como presidente. A gente conseguiu fazer algumas modificações, não tirando as ações que já existiam, mas implantando de uma forma mais efetiva, com algumas mudanças, né? O papel do nosso conselho, ele é de monitorar e avaliar as políticas públicas das mulheres do município de Natal. Então, para isso, nós fazemos visitas às casas, abrigos, às instâncias que trabalham com mulheres, CRAS, enfim, Ministério Público, e todas essas instâncias, essa rede, a gente faz as visitas, né? Então, assim, a gente tem observado que as instâncias de proteção à mulher, elas estão muito distantes uma da outra, né? A questão do Ministério Público é distante da Defensoria, que é distante do movimento social, enfim. Então, isso impossibilita que realmente essas políticas sejam efetivadas, que realmente a proteção da mulher seja uma questão mesmo de direito dela, né? Então, assim, muitas mulheres deixam de denunciar porque não acreditam na justiça. Verdade. Certo? Elas dizem, mas não acontece nada com o agressor, o que é que eu vou fazer? E a gente sabe que 80% da população acha que as mulheres que denunciam, elas se tornam mais vulneráveis. Sim. Porque vem a medida protetiva, mas as mulheres morrem com medida protetiva. Isso. Então é complicado. Muito complicado. É assim, a gente, nos últimos meses, nesse ano, então, foi um ano marcado, né, por vários fatos de feminicídio por todo o país, e a gente viu de uma forma brutal, e até mesmo a gente percebeu que estava sendo banalizado, né, totalmente banalizado aqueles atos, e culmina com esse último, né, que nós estamos aí todos os dias presenciando, né, que na realidade a gente não sabe como vai se desenrolar, mas já tem mais de 200 mulheres que denunciaram, né, os abusos. Enfim, acho que é necessário que a gente tenha um olhar mais criterioso, principalmente em casos como esse. E as denúncias são várias, né? Para você ter ideia, tem 1.380 denúncias de abuso da mulher, inclusive dos feminicídios, né? Mas desses 1.380, somente 120 foram realmente encaminhados, foram realmente resolvidos, solucionados. Então, mais uma vez, o descrédito na nossa
proteção na nossa justiça, enfim. Então, e assim, continuando em relação ao Conselho, respondendo a sua pergunta, o Conselho hoje ele é formado por 22 conselheiras titulares e 22 suplentes, né? Então, essas conselheiras é paritário, sociedade civil e gestão e governo. A sociedade civil sempre elege a presidente, porque a gente também não é uma questão mesmo do próprio conselho, dos outros conselhos talvez não funcionam assim, tem aquele inverso, né? E nós assim achamos que para fazer monitoramento e avaliação das políticas públicas tem que ser movimento social, né? Como é que eu vou fazer a avaliação da política de meu patrão, né? Então isso não tem sentido. Então o Conselho adotou isso, de só ser da sociedade civil a presidência. E assim, é isso, a gente tem atividades, sempre temos atividades constantes. Por exemplo, nós temos o concurso literário, que é um concurso de poesias e desenho para as crianças, as menores e as maiores no município de Natal. E assim, as poesias foram maravilhosas esse ano para trabalhar a questão um tema central, que esse ano foi Viver Sem Violência, uma questão de direitos. E eu acho que aí a professora trabalha 3 meses com esses alunos dentro da sala de aula para poder ter o produto. Por outro lado, a gente promove seminários. Nosso seminário esse ano foi diversidade, gênero e diversidade, olhares diversos. Foi muito bom, né? Com a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e outros parceiros, como o movimento LGBT, aliás, de trans, né? LGBT. E também formação política das conselheiras. Nós damos também aos municípios, quando somos convidados, por exemplo, em Guamaré se formou o Conselho da Mulher através do Conselho daqui, né? Maravilha. A gente foi lá, em Caicó também teve essa atuação, e sempre a gente está fazendo rodas de conversa, indo para as instâncias quando chamadas ou não, a gente se envolve, mas vamos sim falar de assuntos relacionados à mulher. Por exemplo, no Outubro Rosa agora nós falamos dos direitos das mulheres que vivem com câncer. Não somos um conselho de direitos, vamos falar dos direitos das mulheres, porque a prevenção elas podem aprender de outra forma com outros profissionais. Então é isso, a gente tem esse cuidado, né, de cuidar das mulheres. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa cuidar, precisa gostar das outras mulheres, senão não tem sentido existir um conselho de mulheres, não é isso? Com certeza. E assim, Ivete, quando estive à frente, né, da Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial, eu tive o prazer, né, de conhecer mulheres das mais diversas etnias, né? E assim, uma etnia que me chamou muita atenção foi a etnia cigana, né? A mulher cigana. A mulher cigana tem uma peculiaridade, né? Ela é uma mulher que ela vive realmente para o lar, né? Ela é aquela mulher que ela gosta daquilo, ela gosta de se enfeitar para o seu marido, de dançar, né? E eu achei muito interessante isso, né? Porque nós que somos feministas e quando a gente se depara com uma cultura, né, diferente, onde a mulher ela não quer, né, ela não quer esse pertencimento, né, é complicado para a gente, né? Mas é um aprendizado imenso, que é o aprendizado do respeito, né? O respeito às diferenças, aceitar que realmente aquela mulher ela quer estar daquela forma, ela quer se portar daquela maneira. Mas a gente também percebeu que essas mulheres, e principalmente as mulheres ciganas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, que estão aí a 150, 200 quilômetros, né, da nossa capital, dentro de comunidades que muitas vezes o acesso é extremamente difícil, não tem posto de saúde, não tem escola dentro dessas comunidades, essas mulheres sofrem. Inclusive, eu conheço uma indígena que ela tinha que atravessar um rio, né,
ela inclusive para poder ir para o IFRN, né? Então todos os dias ela atravessava o rio, foi inclusive matéria de jornal, a forma como ela superou, né, essa grande dificuldade, porque quando chovia aí não tinha como passar e ela precisava estudar, e para ela sair da comunidade ela tinha que atravessar nado. Então, né, o biquíni, a roupinha aqui no saco, passou do outro lado, colocou e para a escola, né, que a Meliane é uma indígena que eu tenho um carinho imenso, que inclusive é lá do nosso povo lá do Catu, né, ali da área de Goiânia. E nos debates e nas rodas que a gente teve com essas mulheres dessas comunidades, a gente percebeu que o Estado ele se fechou em copas, né, completamente, e invisibilizou de uma forma gritante todas essas mulheres, né, porque não deu a essas comunidades a luz, né, a luz do direito que essas comunidades mereciam. Passaram a ser exploradas politicamente, essas comunidades foram sugadas, né, de seus recursos minerais, de seus recursos naturais, né, e não foi de forma alguma produzido nenhum retorno efetivo para a comunidade. E eu queria que você nos falasse um pouco assim, como é que você vê esse cenário no Estado, né? Nós sabemos que o Conselho ele tem a sua limitação, mas eu também sei que mesmo com a limitação do Conselho, você já conseguiu avançar, né? Como até há pouco tempo você falou aí, de levar essa composição, essa luz, esse direito para outras mulheres em outros municípios, que é a criação de um Conselho. Mas o Estado do Rio Grande do Norte, como é que você vê? E como é que você vê essa política atual e qual a perspectiva que você tem agora com esse novo governo popular? Sim. Antes de falar sobre isso, eu vou dizer que estou feliz porque tem uma cigana, uma instituição cigana que está inscrita no Conselho para participar da eleição, né? Que maravilha! A gente está no momento, a gente já vivia nos retrocessos, né? O Estado é um Estado pobre, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é bem assim. Uhum. E que as políticas para as mulheres não é prioridade. Não é prioridade nem para o idoso, nem para a criança, nem para as mulheres. E se essas mulheres vivem distante do município, né? Muito distante da gente, da capital, isso se torna muito mais difícil viver, bem mais, né? Viver com proteção, certo? E aí a gente tem também a visão de que no Estado não existe equipamentos sociais que atendam as demandas das mulheres a nível de Estado, né? É precária a situação das mulheres que não sabem, não têm noção do que é uma violência, do que é um estupro, porque a mulher casada também sofre estupro, né? Ela não tem noção disso. Mulheres que trabalham na roça dia e noite para ajudar o marido, e essas mulheres não têm a mínima proteção com relação à saúde, à educação, principalmente à saúde mental, né? Nós temos mulheres que realmente se entregam ao vício do álcool ou da droga por questões mesmo de problemas, fugindo dos seus problemas, dos seus desafios, enfim. E aí a gente sabe que fica difícil para o município de Natal assumir algumas coisas, mesmo no Grande Natal, porque a população de mulheres é 52% em todo, né? Então, assim, e existindo a Secretaria da Mulher, existiu também um avanço muito grande nessa proteção. Elas procuram, elas têm a casa-abrigo, elas têm uma equipe especializada, né? Ela tem um acompanhamento pós-casa-abrigo, né? Elas têm curso de autossustentabilidade, como vários outros cursos que tem, artesanato, enfim, alguns cursos, mãos que fazem, que dá um sentido à vida delas, de autonomia financeira, para que possa ser livre do agressor. E aí a gente tem essas coisas, mas eu vou ali, São José do Mipibu, e não tem, que está bem aqui pertinho de mim. É isso que eu falo de gestores. Sim. Porque existem gestores. Eu acredito que
os retrocessos virão agora muito mais forte. Né? A gente tá bem num abismo, na beira de um abismo. Lamentável. Com esses retrocessos, assim, com essa visão de gênero, por exemplo, precisa ser falado, nas escolas precisa falar de gênero. Sim, sim. É fundamental. Fundamental. Né? Que as crianças desde cedo, daí a preocupação do concurso literário, sabe? Para falar da violência. Porque essas crianças precisam desde cedo aprender a respeitar as diversidades, aprender a respeitar a mulher, né? E aí se torna um adulto que realmente vai levar sempre na brincadeira as dificuldades e as deficiências das mulheres. Mas em relação ao Estado, nós hoje não temos nenhum equipamento de proteção. Existe um comitê de violência, de enfrentamento à violência doméstica, mas é um comitê assim, não está ainda na sua plenitude, né? Existem reuniões periódicas, existe um debate, mas assim, muito, muito limitado. Existe uma eleição para o conselho está formado, mas também sem muita atuação. Então é isso. Fica percebe. difícil realmente e preocupante as mulheres que vivem distante de nós. Então é isso. Eu acho que a rede de proteção também no Estado, ela precisa também ser realmente uma rede de proteção. E que fica assim, cada um nas suas caixinhas, e aí a mulher fica a mercê da procura, onde procurar esse espaço de segurança. Então o Estado tem essa dificuldade. O Conselho está ainda em início, né, sem projeção e sem planos. Existe o Comitê da Mulher, que também não tem muita visibilidade em torno da necessidade das políticas, das carências de política para as mulheres. E, assim, acredito que possa acontecer alguns desafios no próximo governo, mas também pode ter algumas conquistas, uma vez que a sensibilidade da mulher ela é muito superior, né? Verdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente pensar que nas políticas públicas que são elaboradas no nosso Estado, as mulheres têm que estar presentes. Elas têm direito à fala, ela tem que falar, ela tem que dizer quais são suas necessidades, suas ansiedades, seus desafios, porque senão não existe política pública sem a nossa presença, né? Eu acho que isso é importante, né? E, assim, o município, graças a Deus, de uma certa forma, ele caminha. E caminha de uma forma muito efetiva, porque a gente vê retorno das ações. Mas, a nível do Estado, teve esses 4 anos, foi crucial para as políticas para as mulheres a nível do Estado. Verdade. Então, Eudade, e é impossível a gente falar desse futuro próximo sem pensar nessa notícia que está dominando o Brasil, né? Que é a escolha da Damares Alves para ser ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Queria saber qual é a sua avaliação sobre isso e sobre a opinião dela, que ela já divulgou, né? Por exemplo, a questão da bolsa para a mulher que foi estuprada e resolver não abortar a criança. Qual é a sua impressão? É complicado, né? Eu acho assim que... Parece uma piada. A gente tem ciência dos retrocessos que vamos ter. Nós estamos cientes, as mulheres estão cientes das perdas que ela vai ter que perder mesmo, algumas conquistas já se vê esse cenário. E com relação a um país onde o fundamentalismo, o patriarcado, o machismo, ele é muito visível, né? Isso vai se tornar muito pior, né? Porque a gente está vendo que na Câmara Federal existe toda uma maioria de evangélicos que são fundamentalistas. A gente vê também a militarização do governo, né? Os parlamentares, e a gente sabe a visão dos militares com relação a tudo isso, inclusive a mulher, né? E principalmente a mulher. Então, é preocupante nesse momento a gente pensar que vamos realmente
ver efetivados os nossos direitos. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Porque uma pessoa que vem a ser ministra e que fala de uma forma como ela fala, né, a questão dos direitos da mulher, o corpo da mulher dela, ela tem direito de opinar se quer ou não ter filhos, né? A questão do aborto é um direito da mulher abortar. Esse conceito dela, né? O príncipezinho, a princesinha. Pois é, isso não existe, isso não existe. Hoje as coisas são muito mais concretas, muito mais reais. Conto de fada não existe mais, nem criança acredita mais em conto de fada, né? Aí vem uma pessoa falar tantas neiras juntas, sabe? De uma forma autoritária. Eu vi um discurso dela, uma fala dela, e assim, não tenho nada contra, nem conheço, inclusive, mas a forma como ela fala é uma forma autoritária. E a gente não existe mais nada com muito autoritarismo, né? A gente não consegue mais coisas assim, a ferro e fogo. A gente tem que ir negociar. É por isso que eu digo, tem que juntar mulheres, porque, segundo a Marilyn Monroe, ela tinha um pensamento que eu acho muito interessante. Mulheres comportadas na fase histórias. Né? Eu acredito nisso piamente. Sim. Então não precisa ser tão rebelde, mas também não precisa ser tão recatada, né? E nem tão pouco do laço. Então é isso, sabe, gente? A gente tem que acreditar que vamos lutar. Né? Que vamos à rua, que vamos lutar, porque todas as conquistas nossas, as mulheres, tudo que nós, todos os nossos direitos foram conquistados com muita luta. Né? Você veja que passamos quase um século para ter direito ao voto. Verdade. A votar e ser votada, né? Inclusive, eu acho que o nosso estado, Ildete, ele avançou. Ele avançou. As mulheres foram. Porque as primeiras mulheres em 2008, né, quando eu estive no mandato, eram 2 vereadoras apenas, né? Eu e Júlia Arruda. Na legislatura seguinte já ampliou esse quadro. E agora esse quadro foi ampliado, né, de uma forma assim bem significativa. Né? Eu acho que a mulher tem que estar na política. Sim. Tem que estar, certo? É ela que leva as demandas até para da população feminista. É ela que leva as demandas da população feminista. Então é indispensável que as mulheres realmente não funcionem só como laranja, como antigamente, mas que elas realmente atuem de forma efetiva. Não basta também ser mulher, tem que agir. Não basta ser mulher. E o grande exemplo é essa ministra, né? Pois é. Que é uma mulher, né? Está aí, o exemplo. É por isso na contramão dos direitos adquiridos das mulheres ao longo do tempo, né? Eu sei que existe toda uma carga com relação ao aborto, uma carga religiosa de formação das pessoas, que a gente não pode dizer você tem que ser a favor ou contra, não sei. Mas é um direito que a mulher tem, né? É um direito. E é questão de saúde. O aborto já foi considerado, o aborto clandestino é considerado um problema de saúde pública, assim como a violência contra a mulher é uma questão de inclusive tem uns dados, né, Ivete? Tem uns dados aí, o nosso estado ele está dentro desse patamar de feminicídio, que você passasse muito um pouco grande, muito dados, alto, né? Feminicídio o que é feminicídio, né? É quando ocorre a morte da mulher pelo fato dela ser mulher, né? É a questão do preconceito, da discriminação com relação o que aquela mulher representa no mundo. Então, assim, ele é novo, né? É a Lei 13.104 de 2015, mas que agora que ele está se realmente sendo efetivado. Começando a ser cumprido. Começando, né? Assim como a Lei Maria da Penha, que é uma grande lei, né? Que não é só punir o agressor, é muito mais que isso, né? Mas que eu digo muito que ela foi implantada, mas ela precisa ser implementada. As mulheres ainda morrem com medida protetiva. Isso. As mulheres não têm uma casa-abrigo para recorrer nos municípios no estado. As mulheres não têm um centro de referência nem uma delegacia. Numa população como a nossa, no estado, nós temos 5 delegacias. 2 em Natal, uma em Mossoró, uma em Caicó e a outra em Parnamirim.
entendeu? Para ter Funcionam de forma bem... funciona também de forma estrita. Não funciona à noite. Não funciona à noite, nem finais de semana. Nem feriados. Isso é uma luta constante das mulheres feministas do Estado. E uma bandeira do Conselho. E uma bandeira do Conselho. Então, assim, a gente precisa... porque tudo que a gente conquistou na nossa vida de direitos foi com grande luta. 8 horas de trabalho que os homens também usam, né, agora. Precisar mulheres morrer, né, para poder conquistar o direito das 8 horas de trabalho diárias, né, 40 horas semanais. Então, muitas mulheres. As mulheres, por exemplo, do movimento dos Sem Terra, quantas que morrem? Verdade. Né? Eu fiz um curso, um encontro com uma mulher que ela, muito atuante, tudinho, ela viajou à tarde, na noite, e nós soubemos que ela tinha sido assassinada. Nossa. Ela era uma líder daquele grupo. Então, morre mesmo. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu disse, né, no início que assim, é sempre uma maravilha, é uma aula, né, escutar a Ildete. E tem com certeza. Para horas de programa. Com certeza. Mas a gente vai trazê-la aqui novamente várias vezes, né? Para que a gente possa estar discutindo outras pautas, né? E a gente está discutindo também os avanços do Conselho. Mas é isso. É isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado, Ildete, pela presença. É realmente uma aula. E a gente queria lembrar, vocês podem participar do vídeo, podem deixar seus comentários, podem deixar suas perguntas. Logo, logo a gente já divulga o próximo convidado. Contamos com você semana que vem de novo.